Já sentiu aquele arrepio inesperado, como se estivesse sendo observado no meio do nada? Neste vídeo, trago relatos de quem já viveu momentos assim, onde a tranquilidade da natureza se transformou em um cenário de puro medo. Histórias de encontros inexplicáveis, onde a linha entre o real e o bizarro fica borrada, deixando um rastro de dúvidas e calafrios. Se você curte relatos que desafiam a lógica e mexem com os nervos, continue comigo. Permita-me acompanhar você em suas tarefas e aproveite para se inscrever e deixar seu like. Isso me ajuda a trazer mais experiências intensas como essas para você. Me chamo Dom e sou o seu narrador do canal Evocando Medo. Boa noite, Dom. Faz quase um ano que vivi uma das experiências mais difíceis e perturbadoras da minha vida. Peço que tenha paciência comigo enquanto tento compartilhar essa história, pois não sou exatamente um escritor experiente. Acho que desde os tempos do ensino médio não coloco nada assim no papel. Eu e meu melhor amigo resolvemos fazer uma caminhada. O tempo estava longe de ser o ideal. Fazia frio e chovia. Particularmente, eu gosto de chuva. E a mistura disso com as folhas de outono nas árvores sempre me atrai. Era uma tarde de terça-feira e achamos que não haveria muita gente por ali, já que normalmente todos estão trabalhando nesse horário. Escolhemos uma trilha que parecia interessante e dirigimos por uns 40 minutos até lá. Chegando ao lugar, ficamos animados na hora. Não havia outros carros no estacionamento, o que nos fez perceber que teríamos a floresta só para nós, devido ao tempo e ao dia da semana. Não imaginávamos que estaria tão deserto, mas a ideia de explorar aquele espaço sem ninguém por perto parecia incrível, e mal podíamos esperar para começar. Poucos minutos depois que começamos a caminhar, meu amigo notou algo estranho. Eu não tinha percebido nada, mas ele olhava entre as árvores como se estivesse vendo alguém ou alguma coisa. Perguntei o que era e ele apontou para uma direção, uns 6 metros adiante, e disse: "Bem ali, me diga que aquilo não parece uma pessoa. Tem tipo um rosto nos encarando." Demorei alguns segundos, mas acabei enxergando o que ele queria dizer. Era esquisito, de fato. Parecia um rosto humano. Decidimos seguir pela trilha, pois fosse o que fosse, estava imóvel. Falei para ele que provavelmente era alguma ilusão de ótica. A natureza às vezes prega peças assim. Quando chegamos mais perto, deu para ver o que era: uma máscara pregada em uma árvore. Não estava exatamente no caminho principal, então, se você não tivesse visto antes, talvez nunca a notasse. A máscara se camuflava bem na árvore, rodeada por galhos e pelas poucas folhas que ainda restavam ali. Nos aproximamos para olhar melhor, só porque a cena era estranha demais para ignorar. A máscara era daquelas simples, de plástico barato, que se encontra facilmente por aí. Tiramos uma foto dela, achando a descoberta curiosa. Mas então meu amigo resolveu pegar a máscara. Pedi para ele não fazer isso só por precaução. Vai que fazia parte de algum evento de Halloween do parque ou algo assim? Ele, porém, não deu muita bola e arrancou a máscara da árvore. E aí, encontrou um bilhete dentro dela. Decidimos abrir e ler. No papel estava escrito: "Vá atrás desta árvore e continue caminhando até encontrar o número 2. Na hora pensei que era mesmo alguma atividade organizada pelo parque. Já meu amigo não achou que fosse isso, e pensando bem, ele tinha razão. A máscara estava fora da trilha. Não faria sentido se fosse para crianças, porque eles não incentivariam ninguém a se afastar tanto do caminho. Sugeri que deixássemos aquilo para lá e continuássemos a caminhada, até porque a chuva estava apertando. Mas ele estava curioso e queria investigar se havia mais alguma coisa onde o bilhete indicava. Ignorando minha sugestão, ele seguiu as instruções e continuou andando atrás da árvore. Não estava exatamente perto, mas depois de uns 15 ou 18 metros mata adentro, encontramos outra máscara, dessa vez praticamente encoberta pela terra. Meu amigo a levantou e, como esperávamos, encontrou mais uma mensagem esquisita e igualmente vaga.
Para resumir, a sequência se repetiu mais 3 vezes, totalizando 5 máscaras no total. Quando chegamos à última máscara, o bilhete final dizia apenas: "Vejo você em breve". Aquilo nos deu um calafrio, mas depois acabamos rindo, talvez para aliviar a tensão da situação estranha. Naquele momento achei que estava só sendo paranoico, mas juro que podia ouvir sons ecoando ao nosso redor. Decidi ignorar esse pressentimento e segui em frente com ele, apesar do desconforto. Depois de algumas horas, voltamos ao carro e fomos pegos de surpresa ao ver outro veículo no estacionamento. Estava parado bem ao lado do meu, tão próximo que precisei mover o carro para frente, para que meu amigo conseguisse abrir a porta e entrar. Durante o caminho de volta, comentamos sobre as máscaras e chegamos à conclusão de que devia ser só uma pegadinha elaborada, talvez até um evento. Afinal, nessa época do ano, não é incomum alguém querer dar um susto em você, sabe? Deixei meu amigo em casa e em seguida segui para a minha. O que eu não sabia era que, em poucas horas, a noite mais assustadora da minha vida estava para começar. Depois de assistir ao jogo de futebol, comecei a me preparar para dormir. Devia ser perto das 11 horas, se eu fosse chutar. Vale mencionar que, na época, eu morava sozinho. Enquanto estava no banheiro, ouvi algo vindo do lado de fora. Geralmente não me importaria em olhar, mas naquela noite, por algum motivo, senti o impulso de checar, e ainda não acredito no que vi. No meu gramado da frente estavam 5 pessoas paradas, usando máscaras exatamente iguais às que encontramos na caminhada mais cedo. Espiei pela janela da sala primeiro. Quando vi aquelas figuras, corri para o quarto e liguei para a polícia imediatamente. A espera de 10 minutos foi, sem dúvida, a mais longa da minha vida. O comportamento deles era bizarro, para dizer o mínimo. Pareciam estar dançando, se movendo de um jeito estranho, como se estivessem comemorando alguma coisa. De vez em quando corriam até minha porta da frente, apertavam a campainha repetidamente e, em seguida, voltavam ao jardim para continuar seus movimentos inquietantes. Parte de mim ainda tentava acreditar que tudo aquilo não passava de uma pegadinha bem elaborada. Mas, sinceramente, já tinha ido longe demais. Nos últimos minutos antes da chegada da polícia, eles começaram a se tornar mais agressivos. Em vez de só tocarem a campainha, começaram a bater na porta, não só com as mãos, mas também com o corpo. A entrada principal ficava logo abaixo do meu quarto e eu conseguia sentir as vibrações subindo pelas paredes a cada batida. Finalmente, após 10 minutos da minha ligação, vi as luzes dos carros de polícia se aproximando. Assim que os mascarados notaram, saíram correndo em várias direções. 2 policiais tentaram segui-los na hora, mas voltaram depois de 1 ou 2 minutos sem sucesso. Conversei com outro oficial e dei meu depoimento, mas a situação não avançou muito. A polícia nunca conseguiu prender ou identificar ninguém, e como não havia provas ou sinais de arrombamento, me disseram que não havia o que fazer e que eu devia ligar novamente se eles aparecessem outra vez. Claro, fiquei frustrado, mas o que mais poderia fazer? No dia seguinte, instalei uma câmera Ring na porta de casa, e até hoje, 1 ano depois, eles nunca voltaram. Consegui me convencer de que aquilo foi só uma brincadeira de mau gosto, e essa é a única razão pela qual ainda consigo dormir em paz. Se aquilo foi realmente só uma pegadinha ou algo pior, até hoje não tenho ideia. Quando lembro do som deles batendo na porta com o corpo, fica difícil acreditar que era só isso. Só espero, de verdade, que eles nunca mais voltem. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Vamos continuar. Sempre desprezei a ideia de fazer trilhas e me aventurar na natureza. Não sou exatamente fã do ambiente natural e admito sem vergonha que sou um pouco snob. Detesto o calor excessivo e, sinceramente, o frio também não me agrada. Meus amigos até me apelidaram de cachinhos dourados, porque dizem que tudo precisa estar perfeito para eu não causar um escândalo. E bem, eles não estão errados. Mas trilhas, isso é o pior de tudo.
E eu tenho meus motivos, acredite. Anos atrás, namorei um cara chamado Gustavo, por quem eu era apaixonada. Ele era um daqueles aventureiros que amam o ar livre. E mesmo demorando, acabei cedendo para participar das atividades que ele gostava. Admito, embora a contragosto, que passei a gostar de algumas trilhas leves. O tipo de trilha que um trilheiro de verdade provavelmente desdenharia. Essas trilhas eram perfeitas para mim. Algumas horas ao ar livre, nada exaustivo demais, e a melhor parte era voltar para casa e dormir na minha própria cama. Aproximadamente 1 ano depois do início do nosso relacionamento, Gustavo insistiu para fazermos uma trilha no aniversário dele. Concordei porque, como disse, já estava me acostumando com essa coisa de atividades ao ar livre. Eu estava um pouco apreensiva porque o aniversário dele caía no final de outubro, o que significava um risco real de tempo frio. E caso ainda não tenha ficado claro, eu detesto o frio. Gustavo me tranquilizou dizendo que seria uma trilha tranquila e que o clima não estaria tão ruim. Só que ele estava enganado. Quando o dia chegou, o tempo estava péssimo. A neblina era tão espessa que mal se podia enxergar, e havia uma mistura incômoda de chuva e neve. Eu estava absolutamente miserável. Mesmo assim, seguimos em frente com a trilha porque eu estava tentando ser uma boa namorada, entende? Só que, um pouco tarde demais, percebi que essa não era uma trilha fácil. Gustavo claramente estava tentando me desafiar além do meu limite, e eu fiquei bem irritada. Estávamos num caminho estreito, e meu pé prendeu em alguma coisa, o que me fez cair. E não foi só uma queda qualquer. Eu tropecei feio e rolei até o fundo de um penhasco bem íngreme, como uma bola de boliche descendo ladeira abaixo, e foi uma dor horrível. Eu tinha certeza de que minha perna estava quebrada e fiquei em pânico por não saber o que fazer. Consegui ouvir o Gustavo gritando lá de cima, mas não consegui responder logo de cara. Depois de um tempo, finalmente gritei de volta, explicando o que tinha acontecido. Eu estava aliviada por estar viva, e ele me disse para ficar ali, que iria buscar ajuda, como se eu tivesse outra opção além de ficar onde estava. A dor era insuportável e parecia aumentar a cada minuto. Não demorou muito para eu me dar conta de que estávamos bem longe no meio da trilha. Ia levar tempo até ele voltar, achar sinal para pedir ajuda. E depois disso, de algum jeito, alguém precisaria chegar até mim. Comecei a chorar, porque a situação parecia impossível. Desde que caí, o máximo que consegui fazer foi me arrastar até uma árvore e me encostar nela. Meu relógio quebrou na queda, então eu não fazia ideia de quanto tempo tinha passado. Parecia que horas haviam se passado, e como era final de outubro, o sol começou a se pôr. Eu estava ficando tão gelada que quase nem sentia mais a dor. Se você acha que isso já soa ruim, espere até saber como as coisas pioraram ainda mais. Quando começou a escurecer, o breu tomou conta rapidinho. Em pouco tempo, estava praticamente tudo escuro. Por sorte, eu tinha uma lanterna que pretendia usar para iluminar o penhasco se ouvisse alguém chegando. Isso, claro, se alguém fosse aparecer. A essa altura, eu já estava convencida de que ninguém viria. Enquanto eu estava sentada ali com a dor latejando, comecei a ouvir um som que desejei ser apenas fruto da minha imaginação. Era como um rosnado baixo que eu quase podia sentir vibrando ao redor. Acendi a lanterna e, ao iluminar a frente, vi 2 olhos brilhando no escuro. Desliguei a luz e comecei a soluçar. Não importava o que fosse, quaisquer olhos que eu acabara de ver eram de algo que muito provavelmente representava perigo. O rosnado foi ficando mais próximo e eu podia sentir as vibrações das patas no chão. Mesmo na escuridão, consegui distinguir o que estava a poucos metros de mim. Um grande urso negro. Eu não fazia ideia de como reagir. Não sabia se era melhor ficar imóvel, gritar ou levantar os braços para parecer maior. Acabei decidindo apenas sentar ali e deixar sair um choramingo silencioso. Naquele momento aceitei que poderia morrer. A dor já era insuportável e o urso estava tão perto que eu sentia sua respiração roçar meu rosto. O cheiro de sua respiração era intenso, misturado ao som de seu rosnado. Mantive os olhos fechados, pronta para o que viesse. Muitas pessoas falam sobre situações assustadoras que enfrentaram, mas eu posso garantir:
Poucas coisas se comparam a estar presa no fundo de um penhasco à noite, com uma perna quebrada e um urso quase em cima de você. O urso permaneceu ali por alguns minutos, até que seu rosnado se transformou em uma respiração pesada. Ele se sentou, ofegante, a poucos centímetros de mim. Tentei imaginar que era apenas um cachorro gigante ali do meu lado, mas isso não ajudava em nada. Então, depois de um tempo, ele se levantou e foi embora. Eu ouvi seus passos se afastando e, finalmente, consegui soltar um suspiro de alívio. Logo depois, escutei uma voz fraca vinda do topo do penhasco. Apontei minha lanterna para a parede rochosa. Eles haviam ido um pouco longe demais, mas logo voltaram ao ponto onde eu tinha caído e iluminaram a área com holofotes potentes. 2 homens desceram de rapel e a cena parecia saída de um filme. As horas seguintes foram tudo menos fáceis. Colocaram uma tala improvisada na minha perna, montaram um sistema de polia improvisado e começaram a me puxar pela lateral do penhasco. Cada centímetro subido era uma dor que parecia impossível de suportar. Mas, eventualmente, saí daquela floresta e fui levada ao hospital, onde confirmaram a fratura na minha perna. Não demorou muito para que eu terminasse com o Gustavo. Decidi ali mesmo no hospital que minha relação com atividades ao ar livre tinha chegado ao fim. Tive meu encontro com a morte, e já basta. Até hoje não entendo por que aquele urso basicamente me ignorou. Talvez tenha sido pena. Sou grata por estar viva para contar essa história e para deixar um aviso em primeira mão. Se você não se sente capaz de completar uma trilha, respeite seus limites e desista. Sua sorte pode não ser a mesma que a minha. O outono sempre traz algo mágico. Adoro ver as folhas mudando de cor nas árvores e aproveitar cada momento das atividades dessa estação. Passeios ao ar livre, a colheita de maçãs, escolher abóboras e, claro, as celebrações de Halloween. Outubro, em especial, tem um lugar único no meu coração, pois é o mês em que meu marido e eu celebramos nosso casamento. Este outubro marca 15 anos desde aquele dia especial. Apesar de todas essas boas lembranças, a história que quero contar agora não é das melhores. É uma lembrança difícil, um verdadeiro pesadelo que quase tirou o encanto dessa época do ano para mim. Havíamos comemorado nosso primeiro aniversário de casamento no final de semana anterior e, para o seguinte, planejamos uma tarde tranquila e divertida. Escolhemos ir colher abóboras, já que o dia estava bonito e ambos estávamos de folga. Passamos horas na plantação, que era enorme e cheia de atividades, então não ficamos só na escolha das abóboras. Curtimos uma banda ao vivo, tomamos café quente e nos deliciamos com rosquinhas de cidra de maçã. Quando estávamos nos preparando para ir embora, percebi que meu marido ainda não queria encerrar o dia. Perguntei se ele gostaria de fazer mais alguma coisa antes de voltarmos para casa. Ele sorriu e sugeriu uma caminhada. A verdade é que caminhadas nunca foram meu passatempo preferido. Gosto de estar ao ar livre, mas não sou fã de andar pela floresta, onde há insetos e animais. Mas eu sei o quanto ele adora esse tipo de aventura. Então ele sugeriu visitar um dos locais próximos à plantação de abóboras, já que estávamos na região, a cerca de 1 hora de onde moramos. Concordei com a ideia, já que conhecia o local que ele mencionava e sabia que a trilha não era tão exigente. Saímos da plantação de abóboras e partimos para nossa caminhada de outono por volta das 2 da tarde, com planos de voltar para casa lá pelas 3:30. Ao estacionarmos, percebi que meu marido estava frustrado. O parque estava fechado para algum tipo de reforma. Ao menos foi o que deduzi ao ver uma grande placa informando que reabriria somente em maio do ano seguinte. Em vez de darmos meia volta, ele estacionou e comentou que precisávamos verificar a placa de perto. Enquanto caminhávamos até o começo da trilha, ele me mostrou que havia vários carros parados ali. Segundo ele, mesmo com o parque fechado e fora de temporada, era provável que pudéssemos andar pelas trilhas sem problemas. Ele começou a me convencer, sugerindo que deveríamos pelo menos ver como era o início da trilha. Para reforçar sua lógica, ele continuava mencionando os outros carros, sugerindo que, se outras pessoas estavam ali,
também podíamos estar. Eventualmente, desisti de argumentar e concordei em dar uma olhada nos primeiros minutos da trilha, mas deixei claro que depois queria ir embora. Ele parecia animado. Esse tipo de aventura fora das regras era incomum para nós, mesmo sendo algo inofensivo. Para acessar a trilha, tivemos que pular uma cerca de malha de metal e passamos por vários equipamentos de construção. Naquele ponto, eu já estava começando a me arrepender. Placas de "proibida a entrada" estavam por todo o lado, e eu estava convencida de que logo algum funcionário ou até um policial iria nos parar. Após alguns minutos de caminhada, meu marido avistou uma pequena cabana fora da trilha, mais adiante. Não era uma cabana velha e abandonada. Na verdade, era o oposto disso. A construção parecia relativamente nova e, pelo estilo, provavelmente servia como uma área de descanso para os trabalhadores da reforma. Meu marido decidiu dar uma olhada mais de perto, então seguimos com a sequência de escolhas questionáveis. Ao nos aproximarmos, ele observou que se tratava de uma construção portátil. Eu nunca tinha visto algo assim de perto e achei curioso. Ele explicou que era algo parecido com um trailer. Não tinha encanamento ou ar-condicionado, mas era resistente o suficiente para servir de refúgio para comer ou fazer uma pausa. Quando estávamos a uns 3 metros, conseguimos ouvir vozes abafadas vindas do interior da cabana. Para não chamar atenção, decidimos seguir em frente até a porta em vez de nos afastarmos bruscamente. Sei que parece contraditório, mas se tivéssemos virado e corrido, chamaríamos muito mais atenção. Foi então que nos abaixamos e nos movemos rapidamente para o lado do edifício, tentando encontrar uma maneira de sair dali sem sermos notados. Naquele momento, eu já estava convencida de que estávamos encrencados. Imaginei que fosse uma equipe de construção ou talvez até um guarda florestal. Enquanto nos escondíamos ao lado do prédio, meu marido me sinalizou para que eu ficasse quieta enquanto ele tentava ouvir. Sendo bem mais alto que eu, ele conseguiu encostar o ouvido na janela. Eu não conseguia ouvir o que eles falavam, só captava o tom abafado das vozes, que pareciam irritadas. Então ele decidiu usar as mãos em concha para espiar pela janela. Em todos os anos que o conheço, nunca o vi com a expressão que ele fez naquele momento. Parecia que todo o sangue havia sumido do seu rosto, e ele rapidamente se abaixou. Aquele olhar assustado nos olhos dele já era alarmante, mas o tom de pavor em sua voz foi ainda mais assustador. Ele me olhou direto nos olhos, a voz trêmula, e disse: "A gente precisa sair daqui agora." Segurando meu braço, me puxou e corremos de volta para a trilha e logo em seguida para o carro. Mal tive tempo de fechar a porta antes que ele já estivesse acelerando para fora do estacionamento. Durante todo o caminho para casa, ele olhava pelo retrovisor a cada poucos segundos. Eu insistia em saber o que ele tinha visto, mas ele se recusava a me contar. Fiquei imaginando que, seja lá o que fosse, certamente não era um trabalhador ou um guarda florestal, pois ele jamais reagiria daquela forma. Assim que chegamos em casa, ele saiu do carro e ligou para a polícia. Inclusive, fez a ligação de dentro do carro, provavelmente para que eu não pudesse ouvir a conversa. O pior de tudo é que, até hoje, não sei o que ele viu naquela tarde. Mais tarde, naquela mesma noite, ele me implorou que parasse de fazer perguntas e me pediu para prometer que nunca mais tocaria no assunto. Depois de uma breve discussão, concordei, e desde então mantenho minha palavra. Anos se passaram e ainda assim ele nunca me contou. Pode parecer incrível, mas a história só piora. Seja lá o que ele viu naquele dia, isso o afetou tanto que ele nunca mais dormiu bem. Ele evita falar sobre o assunto com qualquer pessoa e aprendeu a lidar com sua insônia. Atribui suas noites em claro ao trabalho e ao estresse, mas eu sei que tudo começou depois daquele incidente. Todas as noites ele se deita ao meu lado, mas assim que adormeço, ele se levanta e vai para a sala. Lá, ele não assiste TV, não joga nem lê. Simplesmente fica de frente para a porta, sentado, até finalmente adormecer no sofá pouco antes do alarme tocar. Espero sinceramente que um dia ele encontre a paz que tanto merece. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar.
Eu realmente não sou fã de crianças. Sei que é uma afirmação direta, mas é o que sinto. Sempre tive experiências um pouco frustrantes com elas. Agora que estou ficando mais velha, sinto que preciso decidir nos próximos anos se quero ter filhos. Nos primeiros meses deste ano, fiz um esforço para passar mais tempo com meu irmão e meu sobrinho, apenas para me acostumar mais com a convivência com crianças. Alguns meses atrás, surgiu a chance de cuidar dos filhos de um colega de trabalho. Um ano atrás, eu teria recusado a proposta sem pensar duas vezes, mas, como estava tentando manter uma mente mais aberta sobre crianças, resolvi aceitar e cuidar da criança por algumas horas, sem contar que o dinheiro extra veio em boa hora. Fiquei aliviada ao descobrir que a criança não era um bebê, como meu sobrinho. Ele tinha 7 anos e adorava brincar. Acho essa idade bem divertida, pelo menos para mim. Brincamos ao ar livre por um tempo, e tudo parecia tranquilo e comum. Quando começou a chover, decidimos entrar para não acabar encharcados e sujos de lama. Assim que entramos, ele começou a ficar um pouco rabugento. Tentei me lembrar dos jogos que eu gostava nessa idade e pensei no esconde-esconde. Esse sempre foi meu favorito quando eu era criança. E de vez em quando eu até jogava com meus amigos no ensino médio. Ele adorou a ideia. Fiquei surpresa ao descobrir que ele nunca havia jogado esconde-esconde antes. Precisei até sugerir o jogo e explicar as regras. Assim que ele entendeu, estava ansioso para começar a brincar. Para tornar a experiência mais emocionante, tentei criar um clima de aventura, dando um toque extra à brincadeira. Jogamos algumas rodadas, mas logo ele começou a reclamar, dizendo que eu estava me escondendo em lugares fáceis demais. Na rodada seguinte, enquanto ele contava, subi para o quarto dele e me escondi embaixo da cama de solteiro. Não era exatamente o esconderijo mais difícil, mas considerei que ele só tinha 7 anos. Logo ouvi a voz dele anunciando: "Pronto ou não, lá vou eu!" Ele começou a correr pelo andar de baixo e suas risadinhas me fizeram sorrir também. Dava para sentir o quanto ele estava curtindo. Pouco depois virei a cabeça por acaso e me deparei com uma visão arrepiante. Uma mulher de aparência estranha estava parada do lado de fora da janela, olhando diretamente para dentro. Instintivamente, prendi a respiração e cobri a boca com a mão. Ela não pareceu me notar e por um momento ficou apenas parada. Em seguida, se inclinou e apoiou as mãos na janela, como se tentasse enxergar melhor o interior do quarto. Meu coração disparou, com medo de que ela me visse pelo ângulo da janela. Fiquei apavorada só de imaginar o garoto entrando e se assustando com aquela figura inesperada. Tudo em mim gritava para eu me levantar, pegar o menino e ir embora dali o mais rápido possível, mas eu estava simplesmente paralisada de medo naquele instante. O pesadelo só piorava. A mulher começou a forçar a janela, claramente tentando abri-la. Logo descartei a possibilidade de ser alguém conhecido, pois ela ficava olhando por cima do ombro, como se estivesse ciente de que aquilo que fazia era errado. Ela tentou mais algumas vezes, com força, mas a janela não cedeu. Então, deu uma última olhada para os lados e desapareceu. Nem tive tempo de processar, pois em questão de segundos o garoto saltou no chão e gritou: "Te achei!" Soltei um grito tão alto que ele acabou se assustando e pulou para trás. Naquele momento não sabia se a mulher ainda estava lá fora ou pior, tentando entrar de novo. Pensando rápido, decidi levá-lo para tomar um sorvete. Afinal, estávamos no auge do verão. Corri para a garagem, abri a porta e dirigi o mais rápido e o mais longe que pude. Não vi ninguém do lado de fora, mas também não parei para olhar com atenção. Embora soubesse que provavelmente deveria ter chamado a polícia ali mesmo, optei por não fazê-lo para não assustar o garoto, que estava se divertindo tanto. Eu estava apavorada e queria poupá-lo de qualquer pingo desse medo. Uma parte de mim ainda ponderava se aquela mulher poderia ser uma parente deles ou algo assim. Mas, após aquele comportamento suspeito, preferi não arriscar. Quando chegamos à sorveteria, mandei uma mensagem para a mãe do menino e contei tudo o que havia acontecido. Enquanto esperávamos, eu não parava de olhar por cima do ombro, certificando-me de que ninguém nos seguia. A mãe dele chamou a polícia, o que me fez sentir um alívio imediato. Ela e um policial nos encontraram na sorveteria e contamos ao garoto que o policial era um amigo dela, para que ele não se assustasse com a situação.
Me afastei com o policial e descrevi a mulher em detalhes. Quando a mãe ouviu a descrição, ficou horrorizada. Ela não fazia ideia de quem poderia ser aquela mulher. Depois disso, foi passar algumas semanas com a mãe dela, mas eventualmente retornaram àquela casa. A mulher nunca foi encontrada e, até onde ela sabe, ninguém mais tentou entrar. Ela instalou câmeras em casa e está pensando seriamente em se mudar, pois o trauma daquela figura estranha é difícil demais para suportar. Meses depois, ela ainda me agradece por ter lidado com a situação do jeito que fiz. Mesmo que tivesse preferido que eu chamasse a polícia imediatamente, aprecia o fato de eu ter pensado primeiro no bem-estar do filho dela. Agora quem tem pesadelo sou eu, revivendo o olhar assustador daquela mulher pela janela. Apesar dos agradecimentos, não consigo deixar de sentir uma culpa persistente por não ter chamado as autoridades naquele instante. Será que você teria feito isso? Chamado a polícia? Talvez enfrentar aquela mulher fosse uma opção. Fico apenas aliviada de saber que o garoto está bem e torço para que aquela figura nunca mais volte. Essa é uma daquelas histórias que tem um toque de mistério e que ainda me fazem arrepiar. Aconteceu comigo e com alguns amigos há alguns anos. Somos todos de Nevada, mas a cada outono pegamos um voo para Nova York para explorar algumas trilhas. Nosso destino favorito? As montanhas Adirondack. Se você nunca viu o outono em Nova York, está perdendo uma experiência incrível. As paisagens parecem tiradas de uma pintura. A expressão de tirar o fôlego nem faz justiça ao que a gente vê por lá. Muitos conhecidos acham que quando falamos de Nova York, estamos falando só da cidade, mas o estado é vasto e, na maior parte, coberto por montanhas e florestas. Se você curte natureza e atividades ao ar livre, essa região é um prato cheio. Os Adirondacks são um destino obrigatório para quem ama esses cenários. Todos os anos, é o meu amigo Marcos quem organiza nossas trilhas. Ele tem aquele estilo aventureiro, sabe? Do tipo que poderia sobreviver tranquilamente só com o que a natureza oferece, mesmo se perdesse o caminho. Marcos é seguro, cuidadoso e nunca nos colocou em perigo nesses mais de 10 anos de aventuras. Esse ano não foi diferente. Chegamos à cabana e passamos a primeira noite revisando o mapa e a trilha que ele escolheu. A ideia era uma trilha mais relaxada, focada em curtir o visual e deixar a dificuldade de lado. Na manhã seguinte, saímos cedo prontos para explorar a floresta e captar cada detalhe nas fotos. Em determinado ponto, Marcos decidiu nos levar para fora da trilha porque avistou algo à frente que parecia incomum. Já assisti a filmes de terror o suficiente para saber que, quando alguém diz algo assim, as coisas geralmente não terminam bem. Mas seguimos em frente. E depois de alguns passos fora da trilha principal, demos de cara com uma estrutura muito antiga. Era claramente uma igreja, algo que ficou óbvio no momento em que vimos a grande torre com uma cruz no topo. Diga o que quiser, mas isso é um sinal clássico de uma igreja. Mesmo estando cercados por uma natureza deslumbrante, essa visão era diferente de tudo que já tínhamos encontrado. Estávamos bem no meio da floresta, longe das trilhas comuns, e ali estava essa construção antiga, isolada e misteriosa, resistindo ao tempo. Depois de tirar várias fotos, decidimos entrar. A cena lá dentro era surreal, quase como entrar numa máquina do tempo. Havia fileiras de bancos de madeira alinhadas, levando a um pequeno altar ao fundo, onde uma grande cruz de madeira ainda se mantinha firme. O chão estava coberto de velas já derretidas até o fim, com cera espalhada pelo piso de madeira. Entre os bancos encontramos uma Bíblia antiga. Ela estava tão gasta que mal dava para ler as palavras. Até hoje, essa Bíblia está na minha estante e se tornou um ponto de partida perfeito para conversas, sempre levando a história daquele dia. Ficamos lá dentro por um bom tempo, absorvendo o clima do lugar e trocando teorias sobre quem teria usado aquela igreja. Mas, por mais que tentássemos, nenhuma resposta parecia fazer sentido. Não havia nenhum outro sinal de construção ou vestígio de qualquer outra estrutura por perto. Era apenas aquela igreja, solitária no meio da floresta. Enquanto explorávamos o interior da igreja,
Marcos percebeu algo estranho. Atrás do altar, o som das tábuas do piso parecia diferente. Com cuidado, ele afastou o altar de madeira e, para nossa surpresa, descobrimos 2 dobradiças. Nosso achado misterioso estava prestes a ficar ainda mais intrigante. Não bastava termos encontrado uma igreja esquecida na floresta. Agora havia uma porta estranha no chão, bem ali, no meio da nave. Apontamos nossas lanternas para o buraco, mas tudo o que vimos foi um espaço escuro e empoeirado. Acredito que o fundo estava a uns 2,5 metros de profundidade, coberto de terra e sujeira. Sem hesitar, me deitei no chão, pendurando metade do corpo sobre o buraco. Achei que consegui ver algo nas paredes. Talvez pinturas. Antes que qualquer um dos meus amigos pudesse protestar, me joguei lá dentro dizendo que precisava ver mais de perto. Uma vez lá embaixo, fiquei surpreso com o que encontrei. Todas as paredes estavam cobertas de pinturas. Pareciam ser feitas em uma superfície de pedra, mas não sou nenhum especialista. Os desenhos eram estranhos, símbolos que eu não saberia descrever. Não parecia uma linguagem, pelo menos não uma que eu conheça, mas tinha um ar religioso. Como não sou religioso, confesso que fiquei perdido quanto ao significado. Enquanto eu tentava decifrar os símbolos, meus olhos foram atraídos para o fundo daquela sala quadrada e escura. Havia um buraco na parede, coberto com tábuas de madeira pregadas. Parecia que alguém quis mantê-lo fechado de propósito. Gritei para os meus amigos o que eu estava vendo e que iria quebrar as tábuas para investigar o que havia além. Ouvi Marcos me chamando lá em cima, mas acabei ignorando. Arranquei as tábuas, iluminando o interior do buraco com a lanterna. Estranhamente, além da escuridão, dava para sentir um calor vindo de lá. Um calor real e inexplicável. O espaço era apertado demais para eu me espremer ali dentro, então, infelizmente, nunca consegui ver o que havia além. Nossas lanternas eram bem potentes, mas a escuridão parecia não ter fim, o que me deixou realmente intrigado. Depois que os meus amigos me puxaram de volta, cada um deles deu uma olhada no buraco também, e a sensação de sermos exploradores de verdade tomou conta de nós. Em todos os anos de caminhada juntos, essa foi a primeira vez que senti algo tão intenso. Mais tarde decidimos encerrar a trilha e voltamos para a cabana. Quando chegamos, Marcos decidiu relatar o que encontramos para os guardas florestais. A resposta deles foi curiosa. Disseram que tínhamos nos desviado bastante do trajeto, mas Marcos não concordou. O guarda explicou que aquele buraco provavelmente levava a uma antiga mina que havia desabado há muitos anos. Ele mencionou que, ao avançar, o caminho estreitava a ponto de se tornar perigoso, o que talvez justificasse o bloqueio com as tábuas. Pesquisamos um pouco mais sobre a área, mas não conseguimos respostas definitivas. Sabíamos que existiam minas antigas por ali, o que dava alguma lógica à explicação do guarda. Mesmo assim, essa foi uma das experiências mais impressionantes que já vivi. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais inquietante ela se tornava. E se alguém estivesse lá embaixo quando tudo desabou? Porque, afinal, uma igreja teria um acesso direto a uma mina? As perguntas não param de surgir. O que você acha? Será que era só uma entrada para uma mina antiga ou algo mais? Duas das coisas que mais amo no mundo são meu cachorro e fazer trilhas. Caminho o ano inteiro. Cada estação revela um lado diferente da natureza que me fascina. Meu momento preferido para trilhar é agora. Adoro essa época entre setembro e outubro. O clima fica fresco sem ser gelado. A paisagem continua viva e vibrante. E o melhor é que quase não há ninguém por perto nessa época. Moro em uma área que fica lotada de turistas no verão e assim que o dia do trabalho passa, é como se a cidade se fechasse. E eu adoro essa calmaria. Trabalho no computador durante a noite, então tento sair com o meu cachorro todos os dias. Moro aqui há 17 anos e já explorei todas as trilhas abertas ao público e até algumas não tão permitidas. Durante todos esses anos, nunca vivi algo como o que aconteceu na semana passada. Era um dia comum. Levei o cachorro para a trilha por volta das 10 da manhã e comecei a caminhada na floresta atrás da minha casa.
É uma área coberta por árvores e rodeada por um riacho largo. Não tenho certeza se é propriedade privada ou pública, mas todos que vivem perto do riacho caminham por ali, e ninguém se importa. Enquanto andávamos perto da água, meu cachorro começou a rosnar, visivelmente incomodada. Esse comportamento não é nada normal nela. Tentei acalmá-la, mas ela continuava rosnando e gemendo. Foi quando, de repente, um homem passou correndo por nós, atravessou o riacho e parou do outro lado. Fiquei imóvel por um instante, completamente surpresa. Levei um susto e tanto. Não é como se o riacho fosse raso. A água estava forte e ele simplesmente pulou e correu até o outro lado. Não sei se ele me viu, então tentei me esconder com meu cachorro atrás de alguns arbustos. Ela ainda rosnava, mas estava quieta o bastante para que ninguém a escutasse do outro lado do riacho. Olhei por entre os arbustos e vi que o homem ainda estava lá, do outro lado do riacho, mas agora com o olhar fixo em mim. No começo, não sabia se ele realmente me enxergava ou apenas olhava para a minha direção, até que ele começou a falar. E foi como ver um pesadelo se tornando realidade. Com uma voz baixa e perturbadora, ele disse: "Eu vejo você." No início tentei ignorar, mas ele repetiu e continuou repetindo: "Eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você." Se não ficou claro, eu estava completamente congelado de medo. Continuei espiando através dos arbustos. Era um homem de meia idade, sem muita altura, talvez 1,68 m, com uma barriga um pouco saliente, mas longe de ser gordo. Então, sem aviso, ele começou a correr na minha direção. Ele atravessou o riacho, fazendo a água voar para todos os lados, enquanto meu cachorro ficava cada vez mais agitado. Naquele instante, o instinto de sobrevivência tomou conta, e eu decidi me levantar para encará-lo. Quando ele estava a poucos centímetros de mim, dei um passo firme para a frente e ele parou imediatamente. Ele estava tão perto que, se eu quisesse, poderia estender os braços e alcançá-lo. E então, ele abriu um sorriso enorme. Aquele sorriso com dentes amarelos que jamais sairá da minha mente. Antes que eu pudesse reagir, ele se inclinou ainda mais e soltou um grito de arrepiar. Não foi um simples "ah", foi um berro agudo, absolutamente aterrorizante. E depois do grito, ele começou a rir, para então correr de volta pelo riacho e parar no mesmo lugar, agora gargalhando. Na floresta, o sinal de celular é irregular, mas por sorte eu tinha cobertura o suficiente para chamar o xerife, que é um grande amigo meu. Decidi não perder o homem de vista até o xerife chegar. Não sabia se ele representava algum perigo, mas a última coisa que queria era vê-lo perambulando pelos bosques atrás da minha casa. O xerife chegou alguns minutos depois, e felizmente eu não estava tão longe na trilha quanto imaginei. Ele veio acompanhado de 2 outros policiais, e juntos se aproximaram do homem com cautela. Não foram agressivos, estavam apenas tentando conversar com ele. Mas o sujeito deve ter se sentido ameaçado, porque assim como quando correu em minha direção, ele investiu contra o xerife, o que obrigou os outros 2 oficiais a imobilizá-lo. O homem gritou sem parar, desde o momento em que o algemaram até quando o colocaram no carro. Foi uma cena triste, na verdade. Ele não tinha documentos, e tudo o que encontraram com ele foi uma faca, daquelas comuns de cozinha. O homem parecia não saber o próprio nome, nem de onde vinha, nada. Talvez estivesse escondendo, mas vai saber. Não sei ao certo o que aconteceu depois, mas parece que o estado foi chamado e ele foi transferido para alguma instituição que pudesse cuidar melhor do caso. Como isso aconteceu recentemente, ainda não tenho mais notícias. Se eu descobrir algo novo, vou escrever uma atualização para contar mais sobre quem ele era e de onde poderia ter vindo. Aqui na cidade todos conhecem todos, então, fosse quem fosse, ele era claramente alguém de fora. Ainda não sabemos se ele estava sob o efeito de alguma substância, mas mesmo que estivesse, duvido que o xerife fosse compartilhar isso comigo. E vocês, o que acham? Será que ele era apenas um sem-teto que por acaso cruzou meu caminho na trilha? Ou será que foi algo mais estranho? Só fico aliviado de ter encontrado esse cara de dia e não no meio da noite. E mais importante ainda, estou feliz que meu cachorrinho esteja bem e sem um arranhão.
Todo ano, mais ou menos nesta época, reservo pelo menos uma semana de folga do trabalho para organizar atividade solo, dando uma pausa para refrescar a mente, lidar com a ansiedade e tentar reiniciar meu ritmo. Às vezes, a noite inclui pedir uma pizza e fazer uma maratona dos meus filmes de terror preferidos, enquanto em outros momentos vou até uma fazenda próxima para colher abóboras e maçãs. Uma das tradições que sempre mantenho é fazer uma trilha aproveitando o ar puro e admirando a transição das folhas nas árvores, que passam do verde para tons de laranja, amarelo e bordô. Costumo explorar as mesmas trilhas e áreas de sempre, mas há cerca de 3 anos, um amigo, também apaixonado por atividades ao ar livre, me sugeriu uma trilha a uns 45 minutos de casa. Ele foi sincero em dizer que não era uma trilha oficialmente marcada, mas mencionou que havia indícios claros de que pessoas a frequentavam, e até deixou alguns marcadores na vez que foi lá. Também sugeriu que eu levasse meus próprios marcadores por precaução, para garantir que eu não me perdesse. Resolvi encarar a aventura sozinho, mas antes deixei meus pais e meu parceiro na época avisados sobre o plano, caso algo desse errado e eu demorasse para voltar. Esse amigo, a quem chamarei de Gabriel, foi bastante detalhado nas instruções, incluindo pontos de referência com distâncias específicas para que eu encontrasse a entrada na floresta, além de me orientar sobre onde estacionar o carro. Achei o que parecia ser o ponto indicado, preparei o resto do equipamento, coloquei a mochila nas costas e segui em frente. Consegui identificar o que Gabriel havia mencionado. Embora não houvesse sinalização oficial, existia uma trilha bem visível entre a grama e a terra, o que me deu alguma direção. Levei pequenas bandeirinhas para marcar o caminho, com pequenas cruzes desenhadas nelas para facilitar o retorno. Observei algumas outras marcações pelo caminho, mas nada que formasse um padrão claro para ajudar no retorno. Continuei andando devagar, contemplando a beleza das folhas, o ar fresco e a natureza ao redor. Quando percebi, 1 hora já tinha passado e eu não tinha avançado tanto. Resolvi seguir adiante, cuidando para marcar o caminho e notar qualquer ponto de referência importante. Procurei colocar meus marcadores perto de árvores grandes ou troncos, para facilitar encontrá-los na volta. Lembro bem que durante a caminhada pensei nos desafios que estava enfrentando na vida e como eles vinham impactando meus níveis de estresse. Tentei encontrar na natureza um refúgio para lidar com esses problemas e refletir sobre próximos passos que me ajudassem a enfrentá-los. Logo me senti cansado, mental e fisicamente, e decidi parar um pouco, tomar água, fazer um lanche e então voltar ao carro. Enquanto bebia a água, percebi que tudo ao meu redor havia ficado silencioso. Os sons naturais haviam cessado. Fiz um som alto, só para garantir que minha audição estava intacta e consegui ouvir minha própria voz. Nesse instante, os barulhos ao redor voltaram de repente. Achei aquilo muito estranho e pensei que era melhor me manter bem hidratado para não correr riscos. Minha caminhada de volta começou tranquila. Conseguia ver as bandeiras que havia posicionado para marcar o trajeto, e cada uma delas me ajudava a lembrar dos pontos e calcular o quão longe estava da saída. Mas mais ou menos na metade do caminho, comecei a me sentir confuso, ou talvez minha memória estivesse me traindo. As bandeiras começaram a aparecer em lugares onde eu não recordava de tê-las colocado. Uma delas estava em uma árvore e outra logo em seguida, bem no meio do caminho. Tentei confiar na minha memória e tinha quase certeza de que não tinha colocado marcadores naqueles pontos. Sem muitas opções, continuei avançando com os olhos bem atentos, procurando qualquer sinal que me fosse familiar e me desse algum senso de direção. Mas à medida que eu seguia em frente, tudo ao redor parecia cada vez menos reconhecível. Peguei o telefone e tentei ativar o alarme do carro. Nada de som. Embora ainda fosse relativamente cedo, quem já passou por isso sabe como a floresta pode parecer muito mais escura do que o horário sugere. Notei também que a quantidade de marcadores estava aumentando. Era como se eles surgissem um logo após o outro. Depois de mais uns 50 minutos de caminhada, encontrei 3 marcadores enfileirados, levando até o que parecia ser uma grande pedra coberta de musgo e folhas. Mas, conforme me aproximei, percebi que não era uma rocha, e sim uma estrutura que lembrava um galpão antigo.
quase inteiramente coberto pela vegetação. Assim que entendi o que era, comecei a recuar devagar, até ouvir um som, um estalo forte seguido de um leve rangido. A porta do galpão havia se aberto, e tudo o que consegui ver foi uma mão, ou, mais precisamente, um dedo, fazendo um gesto para que eu me aproximasse. Virei imediatamente e corri com toda a força. Não parei por uns bons 10 a 15 minutos. Quando finalmente parei para respirar, peguei o celular novamente e tentei localizar o alarme do carro. Felizmente consegui ouvir o som, ainda que muito distante. Segui na direção do som, que se tornava mais nítido a cada passo, até que finalmente encontrei o carro. Entrei rapidamente, tranquei as portas e peguei a estrada sem pensar duas vezes. Dirigi até chegar ao primeiro ponto de descanso, estacionei e tentei processar o que havia acabado de viver. Até hoje não sei ao certo como lidar com essa experiência. A única explicação lógica que consigo imaginar é que alguém tenha encontrado os marcadores e quis me assustar. Ou talvez houvesse intenções menos amigáveis por trás disso. Outra parte de mim pondera se o nível de estresse que eu estava sentindo me fez imaginar aquele gesto do dedo me chamando, embora nunca tenha tido qualquer histórico de alucinações. Desde então tomei uma decisão. Não faço mais trilha sozinho e sempre escolho rotas públicas e bem demarcadas, só por segurança. Por mais que eu adore esta época do ano, sempre me vejo revivendo uma das lembranças mais marcantes da minha vida. Sempre fui alguém que ama estar ao ar livre. Qualquer oportunidade de sair de casa era aproveitada. Caminhadas, esportes, praia. Você escolhe. Se fosse fora, eu estava lá. Voltando ao tempo do ensino médio, que já faz uns 10 anos, meus pais me inscreveram para uma excursão escolar. Era um programa de acampamento e trilha, planejado para um fim de semana nas montanhas. Achei a ideia incrível por vários motivos, especialmente porque teríamos a sexta-feira livre das aulas. Convenci alguns amigos a irem também, e a empolgação de passar um fim de semana na natureza com eles, sem me preocupar com o mundo, era enorme. Finalmente chegou a sexta-feira, e lá fomos nós, percorrendo uma boa parte da montanha local. A caminhada não foi tão difícil, para ser sincero, parecia até que a trilha era feita para iniciantes. Por volta das 5:30 da tarde, resolvemos montar o acampamento. Devíamos ser uns 15 alunos, acompanhados por 3 professores. Na primeira noite, eu e meus amigos, que dividíamos uma barraca, acabamos sendo advertidos por um dos professores. Havia uma regra rígida de desligar as luzes às 10 horas, mas ainda estávamos totalmente acordados e animados. Um dos motivos que usei para convencer meus amigos a irem, além do fato de faltar na aula de sexta-feira, foi que poderíamos jogar nossos Nintendo DS na barraca. As versões X e Y de Pokémon tinham acabado de sair, e estávamos todos no embalo, jogando juntos. E como você deve ter imaginado, estávamos fazendo uma baita algazarra enquanto jogávamos, até que o professor nos mandou desligar tudo. Ficamos frustrados, mas obedecemos. Naquela noite tive dificuldades para dormir. Todos os tipos de sons vindos de fora da barraca me deixavam alerta. Talvez fosse algum animal, mas tinha quase certeza de que era o professor nos observando. Na manhã seguinte, eu estava acabado, mas bastou começarmos a trilha para que eu pegasse o ritmo e logo me sentisse bem novamente. Em algum momento do dia, um dos meus amigos sugeriu que escapássemos das barracas à noite. Não era muito fã da ideia, pois sempre preferi seguir as regras, mas estava ansioso para jogar meu jogo novo com eles. Quando a noite caiu, dissemos a todos que íamos dormir cedo. Por volta da meia-noite, enquanto eu quase pegava no sono, meus amigos me chamaram para a escapada. Acordei meio grogue, mas a empolgação e a adrenalina logo me deixaram alerta. Percebia o quão arriscado era sair no meio da floresta àquela hora, mas ignorei esses pensamentos. Na minha cabeça, não estávamos fazendo nada tão grave ou ilegal, então não haveria grandes consequências. Caminhamos o suficiente para garantir que ninguém no acampamento nos ouviria. A maioria de nós já estava quase sem bateria no DS, então combinamos de jogar até que os aparelhos descarregassem completamente.
e só então voltaríamos. Os primeiros 30 minutos foram incríveis. Sentia que estava criando uma memória que levaria para a vida toda. O problema é que, infelizmente, essa lembrança marcante acabaria se tornando inesquecível por razões bem diferentes. Depois daqueles primeiros 30 minutos, ouvimos barulhos entre as árvores e todos paralisaram. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que podia ser um urso, e o medo tomou conta de mim. Eu não fazia ideia do que faria se fosse. Alguns segundos depois, uma pessoa saiu do meio das árvores. Foi chocante e inesperado e, para falar a verdade, bem esquisito. Ele não olhou na nossa direção e não disse uma palavra. Estávamos todos sentados em troncos de árvores, quase formando um semicírculo, e o homem estranho simplesmente se sentou junto, completando nosso círculo. Ele parecia ter por volta de uns 40 anos. Era de estatura mediana, com cabelos escuros penteados para trás. Estava bem barbeado e, o que mais chamava a atenção, vestido com roupas surpreendentemente elegantes para alguém no meio da floresta. Mesmo gastas e sujas, as peças ainda mantinham um ar refinado que parecia fora de contexto ali. Ninguém disse nada. Nós apenas trocávamos olhares, quase congelados de medo. Nenhum de nós se atreveu a falar com o homem. Ele só se sentou no tronco e ficou ali, encarando o chão. Nos entreolhamos e silenciosamente decidimos que era melhor levantar e voltar para o acampamento. Contamos até 3 em silêncio e assim que levantamos, o homem fez o mesmo, permanecendo parado e sem nos encarar. Não parecia agressivo, mas era como se estivesse imitando nossos movimentos, e isso deixou tudo ainda mais estranho. O fato de ele ter se levantado junto foi o suficiente para nos apavorar. Sem pensar 2 vezes, decidimos correr o mais rápido possível de volta ao acampamento. Saí na frente e os outros vieram atrás de mim. Olhei para trás algumas vezes e tive a impressão de que ele estava correndo atrás, embora de forma tranquila. Pelo menos era o que eu achava. Aquela imagem foi sem dúvida uma das mais assustadoras que já presenciei. Aquele homem inexpressivo no meio da floresta, aparentemente nos seguindo, mas sem realmente se esforçar para isso. A falta de emoção enquanto nos perseguia era perturbadora de um jeito que eu nunca esquecerei. Ele nunca pareceu correr de verdade e, felizmente, conseguimos deixá-lo para trás. Ou pelo menos foi o que achamos. Silenciosamente, fechamos as barracas e concordamos em não contar a ninguém. Não sei bem o porquê. Talvez fosse o medo de nos metermos em problemas, a inocência de quando somos jovens. Apenas queríamos que aquilo fosse esquecido. Passamos a noite em claro, assustados com qualquer estalo de galho ou rajada de vento. Nunca fiquei tão aliviado ao ver a luz do amanhecer. Naquela tarde, saímos da floresta e nunca mais vimos aquele homem. Por incrível que pareça, mesmo depois de seguros, achamos melhor manter isso em segredo. Não fomos pegos na escapada e o homem esquisito não nos fez mal. Eu queria desabafar com alguém, mas um dos meus amigos me convenceu a guardar aquilo só para nós. Ele argumentou que se um de nós se metesse em encrenca, provavelmente todos nós seríamos punidos. Então seria melhor deixar essa história de lado. Olhando para trás, acho que tivemos sorte de nada mais grave ter acontecido. Com certeza deveríamos ter contado aos professores, mas na época a ideia de enfrentar uma bronca parecia muito pior. E agora, anos depois, é só o outono começar que me pego lembrando daquele estranho na floresta. A história que vou contar é sem dúvida uma das coisas mais estranhas e inquietantes que já vivenciei. E agora, com alguns anos de distância para refletir sobre isso, consigo perceber o quão incomum foi. Foi há cerca de 10 anos. Minha esposa e eu temos um gosto compartilhado por caminhadas e até hoje continuamos apaixonados por elas. A temporada do outono, em especial, é a nossa favorita para essas aventuras. Moramos na costa nordeste dos Estados Unidos e a transformação das folhas com a chegada do clima frio é algo realmente impressionante de se ver. Além disso, o outono tem um clima mais ameno, o que torna as caminhadas muito mais agradáveis. Nos primeiros fins de semana da estação, costumávamos explorar trilhas locais. Com a aproximação de outubro,
Começamos a nos aventurar um pouco mais e a enfrentar trilhas mais desafiadoras, aquelas que demandam o dia inteiro para serem completadas. Em uma tarde de outubro, resolvemos seguir uma trilha não sinalizada. Como caminhantes experientes, não tínhamos a intenção de passar a noite na floresta ou algo do tipo. Minha esposa, especialmente, sempre foi habilidosa em se orientar pela mata e muito cautelosa com o caminho que escolhe. Por isso, sair da trilha e explorar uma rota desconhecida não parecia um grande desafio para nós. Perto do meio-dia, decidimos fazer uma pausa em uma clareira acolhedora. Era difícil acreditar que aquele ponto da floresta não era um destino comum de visitantes. Parecia quase que aquele pedacinho da mata tivesse sido feito para receber caminhantes em busca de descanso. Era uma área circular, com 2 troncos de árvore onde nos sentamos, comemos uma barra de proteína e decidimos tirar 15 minutos de descanso antes de voltarmos para o interior da floresta. Pouco antes de retornarmos para a mata, ouvimos um som vindo das árvores mais adiante. Paramos de imediato, atentos ao barulho de algo se movendo. Sabíamos que naquela floresta existiam animais capazes de nos causar sérios problemas se não tomássemos cuidado. Quanto mais escutávamos, menos certeza tínhamos sobre o que poderia ser. Ficava claro que aquilo não era apenas o vento. Havia algo de fato ali. Sugeri que ficássemos imóveis até que o ruído cessasse, mas minha esposa estava determinada a descobrir o que se escondia além da vegetação densa. Não tiro a razão dela. Também estava curioso, só não queria arriscar um encontro com um urso ou algo do tipo. Avançamos com cautela, procurando fazer o mínimo de barulho. Até hoje, ao escrever essas palavras, ainda não consigo acreditar no que vimos. Movendo-se de um lado para o outro, de forma bem errática, estava o que parecia ser uma jovem. Uma mulher realmente bonita, talvez com uns 20 anos. Pude perceber que ela tinha cabelos loiros e olhos azuis, vestindo um vestido branco que ia até os joelhos. A parte mais intrigante era que ela estava descalça. Seus pés estavam sujos, com a terra marcando suas pernas e panturrilhas. Provavelmente você deve estar se perguntando por que não nos aproximamos para ajudar essa mulher, que parecia perdida ou em apuros. Para ser honesto, tentamos, ao menos um pouco. Não queríamos chegar muito perto, pois ela agia de maneira muito estranha, gesticulando de forma descontrolada e se movendo sem direção. Ela murmurava e falava sozinha, mas nada que conseguíssemos entender claramente. Eram gemidos intercalados com algumas risadas, quase como se houvesse uma conversa caótica acontecendo só para ela. Então, ao invés de nos aproximarmos dessa figura visivelmente perturbada, chamamos por ela à distância. A princípio ela não reagiu. Continuou saltando pela floresta de forma estranha, quase como se fosse um sapo, entende? Então, gritamos de novo, dessa vez bem mais alto. Ela deve ter nos escutado, pois parou onde estava imóvel. Ficou ali, sem murmúrios e sem se mover. Minha esposa deu um passo à frente e perguntou à mulher se ela estava bem, se precisava de ajuda. Mas em vez de responder, a mulher se virou e soltou um chiado em direção à minha esposa. E não, isso não é exagero. Ela literalmente fez um som de gato irritado antes de se virar e correr para dentro da floresta, na direção oposta. Eu fiquei paralisado, mas minha esposa decidiu ir atrás dela por um tempo. Ela gritou que não podíamos simplesmente abandonar aquela moça sozinha na mata. Após alguns minutos de perseguição, minha esposa desistiu. Não porque tivesse mudado de ideia, mas porque a mulher era rápida, a ponto de deixar minha esposa para trás, mesmo estando descalça. Eu permaneci no lugar onde encontramos a mulher inicialmente, enquanto minha esposa voltou ao ponto de partida da nossa caminhada. Ela chamou o guarda florestal e explicou a situação, levando-o até onde eu esperava, caso a mulher retornasse. O guarda nos deu uma bronca por estarmos caminhando fora das trilhas designadas, mas, tecnicamente, a área onde estávamos não era ilegal, então não tivemos problemas maiores. Minha esposa ficou frustrada com o desinteresse do guarda em relação à mulher que vimos. Tivemos a sensação de que ele achava que estávamos inventando algum tipo de história. Mesmo assim, começaram uma busca pela mulher. Depois de alguns dias, no entanto, não encontraram nenhuma pista de que alguém tivesse estado naquela área.
Disseram que não havia qualquer vestígio dela. Eles até compararam nossa descrição com as mulheres desaparecidas recentemente, mas a mulher misteriosa que vimos não correspondia a nenhuma das moças que estavam sendo procuradas. Nunca obtivemos respostas para esse episódio estranho na floresta. Minha esposa até voltou àquela região algumas vezes, tentando encontrar qualquer sinal da mulher misteriosa, mas nada foi descoberto. De certa forma, encontramos algum consolo no fato de que nenhuma mulher com aquela descrição foi reportada como desaparecida, ou pior, encontrada sem vida. Até hoje não sei o que vimos naquele dia. Não faço ideia de onde aquela mulher surgiu, nem para onde foi. A única coisa que sei com certeza é que ela claramente não estava em seu estado normal e era surpreendentemente rápida.